Muito bom, bem-vindos ao canal Prof. Martins Bill. Estamos falando de modelos atômicos. Na aula passada fizemos uma introdução. Nessa aula nós vamos falar de dois modelos atômicos, de Dalton e de Thomson. Vamos começar pelo modelo de Dalton, que foi um professor e cientista inglês. O modelo atômico de Dalton tem dois trabalhos fundamentais. Um deles é de Lavoisier e o outro é de Proust. Então, começando pelo trabalho de Lavoisier. Lavoisier criou a lei de conservação de massa, também conhecida como lei de Lavoisier. Então, ela diz o seguinte: se num recipiente fechado eu colocar lá uma determinada quantidade de massa, de materiais diferentes, quaisquer que sejam as transformações, reação química, aquecimento ou resfriar esse material, a massa total não vai variar. Ou eu posso dizer também o seguinte, que a massa dos reagentes naquele recipiente fechado vai ser a massa dos produtos. Daí surgiu a frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Outro trabalho então que baseou o trabalho de Dalton foi a lei das proporções constantes de Proust, ou também chamada lei de Proust. Então, as substâncias quando reagem, quando se combinam, ela tem massas fixas e constantes, tá? Então, um exemplo aqui, o cobre, tá? Que tem 10 gramas de massa, o enxofre tem 5,06 gramas de massa, produz o sulfeto de cobre 2, tá? Com 15,06 gramas de massa. Agora, se eu, ao invés de pegar 10 gramas, tá? Eu pegar lá 20 gramas, certo? Eu vou ter uma sobra de cobre justamente o excesso de 10 gramas, essa sobra. Então eu ainda mantenho os 15,06, ou seja, isso é constante, a massa é fixa e isso não varia, certo? Então nós temos sobra. Isso pode acontecer, por exemplo, com o enxofre. Se eu aumentar a quantidade, nós vamos ter uma sobra de enxofre aqui também. Nós podemos dizer que Dalton manteve a ideia principal dos filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. Tá? Então, para ele, a matéria é constituída por partículas indivisíveis mesmo e indestrutíveis, e elas poderiam se combinar para formar novas substâncias. E essa partícula, ela é maciça. Como aparece o desenho aqui, parece uma bola de bilhar, né? Ela é indivisível, como falavam lá os filósofos gregos, certo? Então, átomos com a mesma massa vão formar o mesmo elemento químico. Átomos diferentes vão formar substâncias diferentes. E no seu livro, A New System of Chemical Philosophy, um novo sistema de filosofia química, ele diz que essa partícula, que esse átomo, olha só, não pode ser criado, destruído e nem dividido, sendo impossível ser transformado. Então, para ele, realmente, essa bola aqui maciça é o átomo. Em conclusões, chegamos então no modelo atômico de Dalton. Tá? Então, essa teoria atômica de Dalton deu um salto na área de química. Ele não foi o descobridor, tá? Ele já tinha uma teoria atômica lá do tempo dos filósofos gregos, ele apenas reformulou. E o modelo atômico dele ficou conhecido como bola de bilhar. Vamos então associar os conteúdos. Olha só, a gente tem que lembrar que o experimento de Pasteur, que fala que a vida origina a vida, é de 1864. O postulado de Dalton é de 1808. Então, na época dos experimentos de Dalton, ainda permanecia a ideia da geração espontânea. O que eu quero dizer com isso? Que na natureza, por exemplo, o barro molhado poderia gerar sapo, uma árvore poderia gerar uma ave, por exemplo, né? Então, qual foi a importância de Dalton? E eu coloco aqui essa importância. Entendeu que um átomo não poderia se transformar em outro. Ou seja, eu não posso achar que o ferro, por exemplo, vai se transformar em água. Por quê? Porque átomos diferentes apresentam massas diferentes. Então, o trabalho de Dalton foi
extremamente importante para fundamentar o trabalho posterior de Pasteur, para eliminar essa ideia de que a matéria bruta podia originar a matéria viva. O trabalho de Dalton teve uma contribuição significativa. Vamos adiante, então. Na década de 1850, um cientista chamado William Crookes fez um tubo de descarga elétrica e que ele queria trabalhar com a condução de corrente elétrica em gases. E ele obteve como resultado um feixe luminoso. Depois ele chamou esse feixe luminoso de raios catódicos. Tá? O que ele não percebeu na época é que aquele feixe era um feixe de elétrons. Mas esse trabalho dele foi importante para os trabalhos posteriores. Então, qual foi o experimento dele? Ele pegou um gerador elétrico aqui, né? Então colocou aqui desse lado um eletrodo de metal, tá? Com carga negativa, o cátodo, certo? Do outro lado ele botou um outro eletrodo de metal com carga positiva, ânodo ou anodo, como querem alguns, tá? Depois de ligado aqui, ele aparece um feixe luminoso. O que aconteceu na realidade é ele retirou boa parte do gás, ou seja, o interior desse cilindro aqui ficou praticamente sem gás, certo? E o feixe de luz continuava acontecendo. Aí ele fez a pergunta: como é que eu ainda tenho luz se eu quase não tenho gás dentro desse tubo? Então, os raios saíam do cátodo e iam na direção do ânodo. Os raios têm carga negativa, o ânodo tem carga positiva, então eles eram atraídos para o outro lado e formavam um feixe de luz aqui. Por isso, raios catódicos. Agora, o que intrigou ele no experimento é que mesmo com uma quantidade mínima de gases, ainda esse feixe de luz aparecia e no final do tubo aparecia uma luminescência aqui em função desses raios. Então, mesmo com uma quantidade rarefeita de gases, o perímetro continuava marcando corrente elétrica. Bem, como esses raios saíam do cátodo na direção do ânodo, na direção do final do tubo, ele chamou de raios catódicos. Ele não conhecia, Crookes não conhecia a natureza desses raios, mas ele chamou de raios catódicos. E antes de continuar entendendo essa descoberta desse experimento, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, lá na Grécia Antiga. Lá em Tales de Mileto, atritando uma resina chamada âmbar contra a lã de couro, ele viu que os pelos de lã eram atraídos pela resina. Então, ali, eles já começaram a entender as ideias de cargas na matéria, certo? Essa ideia ela permaneceu por muito tempo, tá? Tanto é que no grego âmbar significa elétron. Ainda falando de elétron e entrando agora no modelo de Thomson, né, o modelo atômico de Joseph John Thomson, ele foi um professor e cientista inglês e ganhou o Nobel de Física pela descoberta dessa partícula subatômica, dessa descoberta não só da partícula, mas da carga da partícula e que ela apresenta massa. Então nós podemos dizer que o mundo das partículas subatômicas, o mundo, né, começa a partir do modelo de Thomson. Baseado então no modelo de Crookes, por isso que um experimento ele é importante para outros, porque ninguém sai do zero, a gente sempre sai a partir de um modelo já descrito, né? Então Thomson demonstrou que aquele feixe de raios catódicos ele tinha carga negativa, tá? Então ele chamou de fluido de carga negativa, e esse modelo ele chamou de pudim de passas. No experimento de Thomson, tá, ele basicamente usa o modelo do experimento de Crookes. Notem, com um gás com pressão baixa, nós temos o cátodo e o ânodo aqui, os raios catódicos indo nessa direção. Ele já descobre que a natureza desses raios tem natureza negativa, né? E ele também descobre que esses raios eles estão se deslocando em linha reta.
para demonstrar que esses raios catódicos eles estão se deslocando, se movimentam em linha reta, né? Ele colocou aqui um material e ele descobriu que quando os raios passavam por aqui, surgia uma sombra simétrica ao objeto que ele colocou, certo? Na parede da ampola. Então aqui ele teve certeza que esses raios se deslocavam em linha reta. Outra coisa, na tentativa de descobrir a natureza desses raios, certo? Ele fez um experimento assim, ele colocou uma ventoinha, certo? Que gira dentro de um eixo aqui, certo? Fez a incidência dos raios e o raio fez a ventoinha girar. Então, a ventoinha foi girando, 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 à medida que os raios foram batendo. Poxa, então, esses raios têm massa, significa que existe matéria aí nesses raios, certo? Então, isso ajudou na contribuição, né, na formatação do modelo de Thomson. Agora, para entender a natureza dos raios, o que ele fez? Ele colocou o ímã. Notem que aqui no ímã, a gente está vendo os raios sendo repelidos, mas quando ele girou, colocou o lado positivo, esse raio aqui foi atraído. Aí ele teve certeza que esse raio tem natureza negativa e esse raio ele tem massa, certo? Bem, baseado em tudo isso que ele viu, tá? Ele não descartou a ideia daquela bola de bilhar do Dalton, tá? Mas ele, em função dessas descobertas, ele foi obrigado a reformular aquilo que ele pensava sobre o átomo. Então, ele criou esse modelo aqui, o pudim de passas de Thomson, que tem o fluido positivo, que é essa parte aqui, tá? E os elétrons, certo? Então, por exemplo, pensando no pudim, tá? Os elétrons seriam as passas dentro do pudim. Então, basicamente é uma esfera positiva incrustada, né, por elétrons, certo? Normalmente é essa imagem aqui que aparece do pudim de passas do Thomson, mas a ideia que a gente tem aqui é que os elétrons estão na periferia. Na realidade, o pudim de passas do Thomson tem os elétrons também incrustados na parte interna desse pudim, né? Então, os átomos, os elétrons estão aqui e estão aqui por dentro também. Vamos lá, quais são as conclusões de Thomson? O átomo não é uma esfera maciça e indivisível. Esse foi o grande salto na descoberta do modelo atômico, tá? A partícula que é carregada negativamente são os elétrons, tá? E os elétrons existem em quaisquer tipos de átomos, de massas diferentes. Então, assim, o modelo é uma esfera maciça carregada com carga positiva e tem elétrons inseridos com carga negativa. Obrigado pela sua audiência, bata o sininho, se inscreva no canal que para nós é muito importante. Na próxima aula vamos falar do modelo de Rutherford. Abraço!